oficiais generais da Marinha, Exército e da Aeronáutica, senhores e senhoras representantes da imprensa. Tá bom, pode deixar comigo aqui, obrigado. Bom, inicialmente eu queria fazer uma breve introdução. A finalidade hoje aqui é que o grupo encarregado pelo presidente Jair Bolsonaro de tomar um pouco à frente dessa operação, dessa missão, o Ministério da Saúde, o nosso ministro Mandetta está aqui, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Inicialmente agradecer ao governo do Estado, o governador Caiado está aqui, muito obrigado, governador, pela compreensão e pelo apoio. Da mesma forma, o nosso prefeito de Anápolis, né, da mesma forma aqui, as operações, o brigadeiro Bermudes, comandante da Força Aérea Brasileira, também agiu muito rápido e determinou que o almirante Damasceno, que está conosco, brigadeiro, já mudei você da Força Aérea para a Marinha, mas mantém na Força Aérea por enquanto. Nós tivemos um briefing hoje com o presidente da República, viemos a Anápolis aqui, fizemos uma visita às instalações e agora essa coletiva em que o ministro da Saúde, o governador, o prefeito poderão também falar alguma coisa a respeito. Mas eu queria dizer que as aeronaves, as duas aeronaves, o VC-2 nossos já estão em Wuhan. A previsão de decolagem de Wuhan com o agrupamento brasileiro de 34 pessoas devem decolar de Wuhan às 17h30 de Brasília, estimado, tudo estimado, e em torno talvez aí da madrugada de sábado para domingo, meia-noite, 1h, enfim, estejam pousando em Anápolis. As previdências foram todas tomadas, eu acho que nós presenciamos isso aqui hoje, aqui, o governador, o prefeito, o ministro. Vemos que o pessoal andou muito rápido, está muito bem. A impressão, eu acho, governador, o ministro Mandetta, é altamente positiva pelo tempo que foi dado, que é o prazo das instalações estarem prontas até hoje ao meio-dia. Sem demorar, porque o ministro Mandetta tem hora, eu passo a palavra ao nosso ministro da Saúde. Ok. General Fernando, nosso ministro, que tem conduzido essa operação com uma presteza, agilidade, tranquilidade. Os ministérios envolvidos, o de Relações Exteriores, que não estão aqui, o ministro Ernesto, todo um trabalho do Itamaraty, junto conosco, para poder entrar em contato com todas essas logísticas. Nós temos, inclusive, diplomatas que estão em Wuhan, que vão vir, que vão até cumprir a quarentena também. O Ministério da Saúde, com seus técnicos, está aqui o Júlio Croda, que é o responsável pela parte médica de toda essa situação aqui relacionada à parte de saúde, trabalhando junto com a defesa. Um trabalho realmente muito bem feito. Agora, tudo parte da análise de cenário, análise de risco e compartilhamento com autoridades. Nada disso é feito sem se entender muito bem aonde estão, como estão, qual é o risco, sem dialogar, no caso do ministro da Saúde, diretamente com o secretário estadual de saúde, aqui Ismael, com o governador do estado, que, entre outras qualidades, sabe dialogar e sabe entender os assuntos da medicina, os assuntos da vida humana. Não há nada improvisado, não há um item que não tenha checklist completo, não há nada feito mais ou menos nessa operação, e o que mais a gente faz nessas situações é informar com qualidade, calmar as pessoas. Olha, isso aqui é um procedimento absolutamente normal, vida segue normal. O que mais atrapalha nessas situações são fake news, que as pessoas começam, e aí o papel da imprensa qualificada, dos setoristas, procurem se informar. A página do Ministério da Saúde é extremamente
ilustrada de informações. Todos os dias, às 16 horas, sai o Boletim Epidemiológico Nacional, com o número de casos suspeitos, casos descartados, da onde são, onde estão, para onde foram. Todas as informações são 100% transparentes e também aqueles que, revestidos de algum tipo de autoridade ou representação, se manifestam, eventualmente sem conhecimento de que por trás de qualquer ação tem pessoas responsáveis trabalhando. Então, aqueles que eventualmente estiverem na cobertura, estiverem em posse, que trabalhem. Nós temos que trabalhar de uma maneira integrada. São brasileiros, precisam de ter o apoio dos nossos patrícios, e este tipo de operação também serve como aprendizado. Não esqueçam que o Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos, suínos, avícolas. Santa Catarina é um estado que tem um conjunto enorme de pequenas propriedades. Nós, em vez de apontarmos os dedos para a China, temos que aprender. O governo chinês está fazendo uma série de medidas sanitárias muito intensas e a gente precisa aprender junto para tirar um legado desta situação. Hoje eu comuniquei ao governador, general Fernando, que nós temos os laboratórios centrais nos estados. A Fiocruz foi o nosso primeiro laboratório a ter o padrão para se fazer a proteína C reativa para a corona. Depois eu passei para o Adolfo Lutz, em São Paulo, por causa do tamanho da população, e para o Evandro Chagas, que é um hospital, é um laboratório federal na região norte, para fazer norte e nordeste. Então foi determinado, iniciou hoje a estruturação. O quarto laboratório será o laboratório central aqui do Goiás, e com equipamentos completos, que fica já como um primeiro legado, que é aumentar a capacidade laboratorial para um nível de excelência do Laboratório Central aqui do Estado de Goiás. Estou comunicando isso ao governador agora e ao secretário Ismael. E outras que nós faremos, porque nas horas em que você precisa de frieza, técnica, analisar e tomar decisão, que sejam decisões de homens públicos que sabem aquilatar bem, é ali que a gente separa homem de menino. Então, muito obrigado aí, governador Caiado, pela pronta resposta do Estado de Goiás e do povo goiano. Governador, alguma coisa? Senhor ministro da Defesa, general Fernando, meu amigo ministro da Saúde, Luiz Mandetta, meu calouro, ortopedista, meu colega. A nossa comandante da aeronáutica, brigadeiro Duarte Bermudes, aos deputados federais Vitor Hugo, que é líder na Câmara dos Deputados do governo Jair Bolsonaro, deputado Zacarias Calil, médico, nosso colega, uma das maiores referências na medicina brasileira, deputados estaduais Hamilton Filho, coronel Adailton, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, com quem eu quero cumprimentá-lo de uma forma especial pela maneira firme, determinada, solidária, no momento em que eu levei a ele que Anápolis estava entre as áreas que poderiam ser escolhidas pelo governo federal para repatriar 38 brasileiros. Coordenador da operação, tenente brigadeiro Damasceno, presidente da Anvisa contra o Almirante Barra, aos oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, a toda a imprensa aqui presente. Quero deixar claro, não só como governador, senhor ministro, senhores ministros, mas como médico que sou, como aquele que é o compromisso maior nosso, que é de salvar vidas,
que é de cuidar das pessoas. Isso é algo que está encarnado no nosso caráter e na nossa formação. Nós somos solidários e aliados nos momentos mais difíceis, diante das doenças mais críticas. Nós estamos ali na cabeceira do leito para podermos dar qualidade de vida às pessoas. Coube a mim chegar ao governo do Estado e, ao ser comunicado pelo ministro da Defesa, General Fernando, e pelo ministro da Saúde, Luiz Mandetta, imediatamente eu disse a eles: se Anápolis for escolhida, vocês podem saber, é minha terra natal, sou anapolino, governador do Estado, médico, tive a oportunidade de dividir também com o nosso prefeito. Imediatamente eu disse: o governo federal terá toda a solidariedade do governo e da população do Estado de Goiás. Porque isto que está sendo feito aqui em Anápolis é algo, senhores ministros, que eu acredito que vai fazer com que os brasileiros passem a refletir mais sobre o que é ser brasileiro e a importância dos brasileiros se sentirem amanhã protegidos pela sua nação e saberem que em qualquer situação eles terão, por parte nossa, a condição de serem repatriados e de poderem ser tratados com dignidade e com respeito. Eu imagino bem uma pessoa que está em um país, em situações como essa dos brasileiros em Wuhan, e de repente o seu próprio país renega a ele a condição de ser repatriado. Qual é a credencial de um país deste para se firmar diante aos demais? Um Estado, uma nação que não cuida dos seus próprios filhos, qual é a imagem que repassa para fora? Eu sei que, infelizmente, existem uns poucos que realmente são extremamente, senhor ministro da Defesa e ministro da Saúde, extremamente vorazes no sentido de só enxergar cifrão, lucro, interesse pessoal, com postura de mercenários que não têm nenhum amor à pátria e nem solidariedade e nem sensibilidade de amor ao próximo. A essas pessoas, eles não refletem de maneira alguma o sentimento do povo goiano. O goiano é um povo acolhedor, o goiano é um povo que está sempre aberto a estender as mãos às pessoas, a ajudar, e essa é a característica de Goiás, saber construir cada vez mais exemplo para que o país possa sair deste período aonde se fez toda uma política de descrédito a uma nação. Mas para concluir, é dizer mais, eu quero parabenizar aqui ao ministro da Defesa. Ministro, nós tivemos a oportunidade de ver aqui as instalações, o cuidado, o detalhamento de toda a área que será ocupada pelos 38, mais aqueles que virão na comitiva. Ao ministro, meu amigo, Luiz Mandetta, que desde que chegou ao Congresso Nacional nunca tive dúvida. Eu disse: você será ministro da Saúde. Então é um orgulho enorme que eu tenho deste médico preparado, competente, que implantou no Brasil um protocolo que é referência hoje para o mundo. Parabéns, Mandetta, com toda a equipe. O protocolo hoje sobrepõe as regras e exigências dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia. Com o cuidado que teve para que nós tivéssemos aqui os brasileiros, mas que não houvesse risco algum
não só aos anapolinos, aos goianos e a todos os brasileiros. Isto é a seriedade com que está sendo feito esta operação de resgate de todos esses brasileiros. Para isso, gente, é mostrar que nós, e coube a nós goianos, e graças a Deus, nós vamos mostrar para o Brasil que nós saberemos, com dignidade e cultivei, senhor prefeito, mostrar o quanto a nossa cidade de Anápolis saberá acolher todos eles num período de 18 dias, onde, se Deus quiser, não ocorrerá nada. Caso ocorra, eles serão imediatamente deslocados para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Mas eu tenho a convicção, com os cuidados todos que foram feitos, tudo vai transitar na maior tranquilidade do mundo. E no mais, é dizer ao meu colega, ministro Mandetta, muito obrigado pelo laboratório. Realmente nem todos têm uma ideia do que seja a importância de um laboratório como esse que Vossa Excelência acaba de destinar ao Estado de Goiás. Goiás terá o 4º laboratório mais bem instalado. E no momento que estiver instalado, ele será o melhor laboratório do Brasil, porque eu sei que o Mandetta vai fazer com que tenha toda a aparelhagem a mais moderna, e nós prepararemos aqui as melhores pessoas junto à minha Secretaria da Saúde para que Goiás seja referência nessa área. É dessa maneira que se evolui, é dessa maneira que se enfrenta desafios, é dessa maneira que um país cresce. E os meus cumprimentos ao presidente Jair Bolsonaro, que desde a primeira hora se posicionou com a coragem de dizer: lugar de brasileiro, quando está em risco, é no Brasil, lá ele não fica. Então, meus parabéns, meus cumprimentos, e pode ter certeza, nós goianos nos sentimos honrados em participar de Vossa Excelência, senhor ministro da Defesa e ministro da Saúde, deste momento que nós vamos ser referência e mostrar para o Brasil como nós devemos nos comportar no momento das dificuldades dos nossos irmãos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nosso prefeito de Anápolis. Boa tarde a todos. Cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, o ministro general Fernando, o ministro Mandetta. Em nome dele, cumprimento todos vocês. Boa tarde, imprensa. Bem, utilizar a palavra apenas para tranquilizar ainda mais a população anapolina. Tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que foi planejado, foi executado com a seriedade, com os critérios realmente necessários. E gostaria muito também de agradecer ao carinho e à presteza com que o comandante da base aérea também tem tratado esse assunto. Então a população anapolina ela pode ficar tranquila. Tudo que nós falamos naquela coletiva de imprensa, de que essas pessoas ficarão isoladas, ficarão em quarentena, as pessoas que tiverem contatos também estarão em quarentena. Existe toda uma estrutura montada, a preocupação no que diz respeito até mesmo com as roupas que essas pessoas trarão. Então a população anapolina pode ficar tranquila, porque o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, o governo estadual, através do nosso governador Ronaldo Caiado e a Prefeitura Municipal de Anápolis, fez tudo o que podia ser feito para que, primeiro, nós pudéssemos acolher esses irmãos e, segundo, para que nós mantivéssemos a ordem e a segurança da cidade de Anápolis. E gostaria de dizer a todos vocês que todos nós que estamos aqui, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, o que nós estamos fazendo por eles é simplesmente aquilo que nós gostaríamos que outras pessoas pudessem fazer por nós ou pela nossa família. Muito obrigado. Eu ia, antes de passar alguma dúvida que tem a imprensa, eu queria só a restrição que a gente tem, que o ministro Mandetta tem que se ausentar às 2h30. Então ele assume aqui, né? Tá? Tá bom, Júlio, doutor, tá bom, doutor Júlio assume aqui. Vamos lá, eu peço à imprensa aí se tem alguma dúvida, alguma... Vamos lá, vamos começar ali.
foi você, ali também, né? Alô? Oi. Pois Boa não. tarde, Débora, Rádio Gaúcha. Eu Débora. gostaria de saber, ministro, qual vai ser a rotina dos recém-repatriados aqui no hotel de trânsito da base? Tá bom. Rotina do pessoal repatriado. É assunto para o Brigadeiro Damasceno. Bom, boa tarde a todos. Fizemos já uma apresentação hoje em Brasília, outra aqui em Anápolis, sobre a rotina. Então, vamos dividir a rotina em dois momentos. Na etapa que ocorrerá no final da tarde de amanhã, vindo de Fortaleza para Anápolis, os nossos médicos, né, com todos acordados, logicamente, que as pessoas muito cansadas, farão um relatório daquilo que acontecerá quando da chegada em Anápolis para as primeiras ações relacionadas à saúde na noite de amanhã. As pessoas sairão dos aviões, ingressarão nas viaturas, nos ônibus, irão para os seus quartos e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás fará então esse primeiro procedimento, né, o procedimento primeiro e único dentro da quarentena, para identificação então dessa situação relativa às possibilidades decorrentes do vírus, né, que temos certeza que nada haverá porque eles vêm com condições sadias, eu diria, excelentes, né, essa anamnese que está sendo feita lá. Ok. Eles chegam numa situação de cansaço, né, o avião não é um avião executivo, é um avião com poucos lugares, tem crianças, é uma meia volta ao mundo, né, uma das maiores etapas que nós já cumprimos, no voo quase direto, com revezamento de tripulações, e aí sim, na manhã de domingo, às 10 horas, no local que vocês viram, um auditório ao ar livre, né, até para que tenhamos mais arejamento para os nossos hóspedes, podemos dizer assim, que não são doentes. Um dos nossos médicos já tem uma rotina apoiada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa e pela própria Aeronáutica sobre a rotina diária de todos eles, quer quanto às tomadas diárias das condições de saúde, quanto à alimentação, quanto à programação de entretenimento que terão conosco, seja os adultos, seja as crianças, as facilidades que eles terão, a quantidade de alimentos, o horário das alimentações, a cooperação no recolhimento do resto de material, seja ele de alimentação, algum lenço, algum papel, alguma coisa. Então é um en passant dessa rotina desses 8 dias aqui, né? E, logicamente, vez por outra, nós vamos reforçar essas orientações para que nós tenhamos aí sempre um bom convívio dentro desse nosso condomínio, podemos assim dizer. 18 dias, né? A partir do momento que eles ingressarem, que possivelmente será amanhã de meia-noite para 1h, né, dependemos da chegada do avião, a partir dali dispara um cronômetro e 18 dias após, né, depois de um exame final, estarão, se Deus quiser, e assim será, tenho certeza, todos liberados aí para prosseguirem para os seus destinos. Essa orientação, o doutor Júlio pode dizer, mas dentro desta orientação que será dada no domingo pela manhã, será, dentre elas, a perfeita utilização dos EPIs, desses equipamentos pessoais, individuais, né, que cada um deverá usar quando fora do quarto, e outras situações de contato mais próximo. Então, essas orientações todas estarão contidas neste briefing que será dado na manhã do dia 10, como aqui, né? Orientações são dadas e as dúvidas serão retiradas pelo nosso corpo médico. Não, aqui. Agora vai você, vai lá. Depois eu passo para você aí. Tá. Oi, Pedro Vilela da EBC. Só uma dúvida, faz parte do protocolo, quer dizer, os brasileiros que estão, né, lá na China, eles serão examinados antes de retornarem ao Brasil e quem apresentar algum tipo de sintoma não embarcaria, né? Eu queria saber se, como as aeronaves já estão lá em Wuhan, já temos uma informação do estado de saúde dessas pessoas que estão lá, quer dizer, os senhores já receberam essas informações de como está o estado de saúde dessas pessoas? Não, você está certo aí, eles estão sendo examinados lá, vão ser examinados lá. Eu não tenho essa informação se já está ocorrendo, já ocorreu isso, não sei se Damasceno tem. Bom, eu vou passar para o doutor Júlio, mas com a decolagem às 5 horas, e eles pousaram
torno de uma hora e pouco atrás, estão logicamente num setor já determinado fazendo essa triagem, mas o Dr. Júlio pode complementar. Exato, assim, existe pelo Regulamento Sanitário Internacional e a própria China não está permitindo a saída de pessoas com sintomas, com febre, com sintomas respiratórios. Então, existe duas triagens, né, lá. É uma triagem realizada pela equipe chinesa, antes deles saírem do aeroporto. É uma área bem, vamos dizer, isolada, que os brasileiros vão chegar para o embarque, especialmente para o embarque na aeronave, e tem equipe do Ministério da Defesa que vai estar triando, através de um questionário e de uma história, anamnese, exame físico, verificando se apresenta febre. Todos passarão para aferição de temperatura, exame físico completo, ausculta pulmonar, para verificar se apresenta qualquer sintoma. Os que apresentarem sintomas, pelo Regulamento Sanitário Internacional, eles não embarcarão. Então é importante tranquilizar toda a população, principalmente de Anápolis, e demais tripulantes que estão vindo na aeronave, que só embarcarão na aeronave pessoas assintomáticas, sem nenhum sintoma da doença, tá? E isso é importante reforçar. Durante a estada aqui na base, eles permanecerão nos seus alojamentos, poderão circular eventualmente na área externa, mas sempre com máscara cirúrgica, tá? Então todos poderão circular, mas deverão estar usando a máscara cirúrgica numa área que foi definida pelo Ministério da Defesa, uma área bem, vamos dizer, com uma infraestrutura bem adequada, que apresenta algumas atividades de lazer importante, principalmente para que tenha uma estadia bastante adequada durante os 18 dias. Nós visitamos essa área, o Ministério da Saúde vem junto com o Ministério da Defesa avaliando toda essa área, inclusive iremos ter uma equipe do Ministério da Saúde apoiando aqui, vamos fazer uma avaliação de sofrimento psiquiátrico, saúde mental, justamente para acompanhar essas pessoas que estarão aqui. Então, todas que chegarão à base, elas são pessoas assintomáticas, não são suspeitos da doença, não apresentam nenhum sintoma da doença. Tá? E no primeiro momento, na noite que essas pessoas, os repatriados, cheguem aqui na base, será coletado já o primeiro exame de todos os 14 para verificação do vírus no LACEN, como foi anunciado pelo ministro, no LACEN Goiás, e a partir desse momento elas serão monitoradas 3 vezes no dia, diariamente, com sinais vitais e exame físico. Apenas para complementar, e ainda em relação à pergunta que foi formulada, abordando uma pontual muito bem, haveria a questão também de um estresse de 20 e tantas horas, poderia levar a um eventual agravamento de qualquer situação, não só essa ou qualquer outra situação de saúde. Em termos ideais, ninguém se submete a uma viagem tão longa quanto essa com a saúde debilitada. Reforça-se, então, o conceito muito bem apontado de que virão os pacientes assintomáticos. Obrigado. Tu te deu devendo a pergunta? Olá, boa tarde a todos, colegas, ministros, todos presentes. Vinícius Leal, da TV Globo. Acho que a primeira pergunta para o senhor ministro Azevedo, quanto aos números exatos. A gente já sabe que nem todos talvez embarquem, mas já se tem um número exato de brasileiros e se existem outras nacionalidades confirmadas? Tem. E para emendar com o lado da saúde, quem vai ter o contato direto com os brasileiros ali? Como vai se dar esse contato? Quais profissionais vão conviver com esses brasileiros que estão ali? Houve um número 38, 34 seria os primeiros da aeronave, já contando tripulação e alguns brasileiros da China, e o 38 que o governador falou. Tá bom. Os brasileiros que estamos embarcando hoje, agora em breve em Wuhan, brasileiros e núcleos familiares, né? São 34. Então temos, por exemplo, uma mãe com um filho pequeno de 3 anos, uma outra mãe nova também com um filho de 2 anos, um casal sem filhos, um núcleo familiar de um casal com 2 filhos, uma outra família, o casal e 3 filhos,
um número maior de singles homens, um número menor de moças e senhoras também que estarão em quartos isolados. Alguns, poucos, são casados com chineses. Temos três diplomatas, do nosso corpo, do MRE, totalizando aí 34 daqueles que embarcam. Além deles, por ter o contato muito a miúde durante a atividade de voo, estarão também, dos 34, somaremos então, chegaremos a 58 dentro do nosso corpo técnico. Então, temos 12 médicos da aeronáutica, médicos e técnicos na área de saúde, do nosso Instituto Militar de Medicina, nosso Instituto de Medicina Aeroespacial, 2 médicos do Ministério da Saúde, um do Ministério da Saúde, a doutora Rô, que vem do Hospital de Clínicas, infectologista. Temos 8 tripulantes e temos dois profissionais da área de comunicação, totalizando aí 58 que chegarão aqui e está previsto para eles, então, o tempo integral desta quarentena, né? Já informamos também que o presidente autorizou a vinda de 6 pessoas até Varsóvia, 4 poloneses, um indiano e uma indiana e um chinês, né, que lá ficarão. Então, os 34 mais o pessoal de apoio formarão, então, um elenco de 58 pessoas dentro do nosso cenário, da nossa área branca, dentro aqui da nossa base aérea de Anápolis. Crianças, nós temos uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos, e nos 2 grupos familiares nós temos mais 5 crianças, entre 7 e 12 anos. Seis desembarcam em Varsóvia, agora nas próximas 8, 9 horas. Os 58 que chegam aqui, na verdade, grande parte foi na tripulação. Então, na verdade, nossa preocupação, nós fomos resgatar 34. Os 34, essa lista foi muito bem equilibrada pelo Ministério das Relações Exteriores. Todos aqueles que se prontificaram a vir foram atendidos, né? Seja os grupos familiares, os singles, né, as pessoas solteiras, né, ou as mães com seus filhos pequenos, e todos eles desembarcam, sofrem essa primeira contato com a nossa área da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, depois entram, como eu disse, a partir do briefing de domingo, entram então na rotina da quarentena, né, todos os 34. Os chineses também, eles são do grupo, eles são 4, eles são do grupo familiar, né, de brasileiros, tem chineses casados com brasileiros e brasileiros com chineses, e eles entram na rotina, todos eles, logicamente, respeitando, aí, como eu disse em outro momento, os hábitos alimentares, tudo isso nós estamos tratando com muito personalismo. Só um complemento para a imprensa, principalmente para esclarecer alguns detalhes. O Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, participando do gabinete de crise do Ministério da Defesa, nós fizemos a nossa recomendação, que o anexo durante as reuniões junto com todo o grupo do gabinete de crise, e nós estaremos publicando essas recomendações ao final do dia de hoje. Então, o trabalho que a gente já fez junto com Anvisa, Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, e uma série de recomendações foi feita, detalhada, a respeito do procedimento de quarentena, e é justamente esse protocolo que a gente vai seguir. Então, muitos de vocês podem terem dúvidas pontuais, mas isso também vai estar escrito e vocês terão acesso disponível através do nosso boletim epidemiológico, que deve estar sendo publicado até o final do dia, tá? Vamos lá? Mariana, do Popular. Tem 3 perguntinhas rápidas. 3? É bem só pequenininho. Você vai deixar acompanhando sem perguntar. Vamos lá. A primeira vocês tinham falado anteriormente que ao 14º dia ia ser realizado outro exame nessas pessoas sobre o coronavírus. Esse mesmo exame vai ser realizado no primeiro dia. Ele ainda vai ser realizado, sim ou não? Na reunião que vocês fizeram mais cedo, ficou falado que essas pessoas iam ter algumas, na parte de entretenimento, algumas apresentações de shows,
para elas, e elas também vão receber apoio psicológico e até pedagógico para as crianças. Essas pessoas que vão fazer essas apresentações e dar esse apoio para quem estiver aqui na quarentena, elas vão estar de máscara? Como vai ser? Elas vão ter contato direto ou não com essas pessoas? Acho que é isso. Tá bom. Ó, eu vou dar um testemunho meu. Quem vai responder são os técnicos aqui. Mas eu vou dar um testemunho meu, do governador, talvez, e do ministro Mandetta. Eu fiquei realmente orgulhoso pelo que eu vi hoje aqui. Reparado nos mínimos detalhes em tão pouco tempo. Nos mínimos detalhes. Então eu saio daqui hoje, né, governador, eu também, até o berço da menina de 2 anos, com o nome, com o brinquedo, com tudo um detalhe que a gente vai ficando velho e gosta. Né? Gosta de ver, né? Então realmente eu saio com sentimento de orgulho do que foi feito aqui, né? Brigadeiro, comandante da Força Aérea, os outros envolvidos, parte médica, enfim, mas essa resposta para a pergunta dela eu passo para vocês aí. Assim, é importante entender que essas pessoas são assintomáticas. Ela passará por um exame no D0, a maioria dos repatriados que já, outros países, já aconteceu isso, eles fazem esses exames, a maioria é negativo, a gente só tem relato na Alemanha, 2 que foram positivos, mas todos os repatriados, eles foram feitos os exames e foram negativos justamente porque passa por essa triagem de sintomas. Então, a chance dele eventualmente ser um paciente com coronavírus é muito baixa, porque ele passa por essa triagem de exame físico. Nós iremos rechecar no D0, vamos rechecar no D14, nós só iremos liberar esse indivíduo se ele for negativo. Por exemplo, se no dia 14 ele tiver um exame positivo, ele permanecerá aqui na base e esse exame será repetido semanalmente até esse exame ser negativo. Então a gente não vai expor a comunidade a nenhum risco. Outra questão importante que é bom esclarecer, a nossa equipe do Ministério da Saúde, a Tarciana, esteve aqui no período da manhã, já treinou todos os profissionais que eventualmente terão contato com esse ambiente. O risco desses profissionais é mínimo, como eu já falei, eles são pessoas assintomáticas com prováveis exames negativos e a transmissão, todos estarão usando máscara cirúrgica, então qualquer deslocamento desse paciente fora do ambiente do seu quarto, ele será feito utilizando máscara cirúrgica. Quando o paciente produz tosse ou qualquer outro sintoma, ele utilizando máscara cirúrgica, essa máscara cirúrgica previne a eliminação de gotículas e, portanto, a sua transmissão. A máscara cirúrgica é importante para os pacientes e não para as pessoas ao redor. Então é importante até alertar a população, acho que vocês jornalistas podem fazer isso, que a máscara cirúrgica para uma pessoa que está com a saúde plena não é indicado. Então a gente está vendo muito esse desespero na população geral, muita gente comprando máscara cirúrgica desnecessariamente, porque a máscara cirúrgica previne a transmissão de uma pessoa doente para as outras pessoas, mas não, evidentemente, tem uma prevenção tão importante de uma pessoa que não tem nenhum sintoma em termos de aquisição dessa doença. Então é importante alertar a população. E, lógico, o Ministério da Defesa, a gente visitou as bases, visitou toda a infraestrutura que foi organizada. Eu posso afirmar para vocês que é uma estrutura de hotel 4 estrelas, 5 estrelas. Então, eles terão um suporte muito bom em termos de hotelaria, mas também de outras atividades extras. O Ministério da Saúde, ele vem trabalhando com o Ministério da Defesa e tem muito orgulho desse trabalho que foi feito aqui conjuntamente. Foi perguntado em relação às atividades de banda e grupos de apresentação. Vai acontecer e, conforme já colocado, obviamente, eu diria que até na distância normal que qualquer pessoa fica ao assistir uma banda, a menos que deseje ficar ao lado dos instrumentos, vai estar dentro do raio de segurança. Isso vai seguir, logicamente, o regramento dessas distâncias que foram apontadas até agora.
Em relação às instalações, e nós temos vindo aqui a Anápolis desde dos momentos mais iniciais desse processo, não há dúvida, eu acho que todos os senhores que tiveram essa ótima oportunidade de conhecer as instalações, realmente, se fizessem uma abstração, um esquecimento de que está em jogo uma quarentena, está em jogo um regramento sanitário, diríamos, acabamos de ver um excelente hotel, como foi colocado, de 4 estrelas ou mais. Mas o que não podemos esquecer é que toda a fundamentação de vigilância sanitária está presente. Não adiantaria nada nós termos um excelente acolhimento, a Força Aérea Brasileira, com toda a sua capacidade de reagir rápido, de se mobilizar, tivesse preparado uma estrutura de excelente acolhimento, de entretenimento, se estivesse desconexa de padrões sanitários os mais atuais possível. Então, esse binômio, senhoras e senhores, está presente. Os senhores viram coisas que podem até parecer excessos, embora, na ótica do grupo que planejou, nenhum excesso é considerado excesso em termos de dar conforto aos nossos cidadãos que estão sendo repatriados ao Brasil. É o que eles realmente precisam, merecem receber, mas sem abrir mão de requisitos sanitários. Portanto, não há nenhum extra, digamos assim, nenhum plus que tenha sido colocado que venha a comprometer a segurança. Outras situações, o brigadeiro Damasceno e eu estávamos ontem analisando isso, havia sido colocado sobre a mesa do planejamento a possibilidade de outros recursos ainda, a mais, que no entendimento do raciocínio focado no aspecto sanitário, foram deixados de lado pelos princípios da preservação da saúde. Então, é o perfeito equilíbrio entre o que pode ser oferecido de dignidade, de acolhimento, de entretenimento, de distração. Virão crianças, adultos jovens, isso tudo foi planejado, mas sem comprometer a premissa número 1, premissa que foi citada pelo ministro Mandetta recentemente quando visitava as instalações. É tudo muito bonito, tudo muito bom, mas sem arranhar, nem de leve, os padrões sanitários internacionais e nacionais, é óbvio, que o Brasil segue. Obrigado. Vamos lá, pessoal, duas só perguntas. Vamos lá. Boa tarde, Marco, do Jornal Globo. Pelo que eu entendi, tem um perímetro dentro da base por onde eles podem circular. Eu queria saber como é que vai ser feito o controle para que eles não extrapolem isso e a fiscalização em relação ao uso de equipamentos, máscaras também. Tá bom. Eu acho que qual o tamanho também da área? Vocês fizeram uma visita, né, às instalações. Tá. Então vamos lá, Damasceno. Bom, essa questão da segurança, ela é crítica, logicamente. Não adianta a gente definir, com o apoio da Anvisa, do Ministério da Saúde, as áreas branca, amarela e vermelha, né? Fria, morna e quente, como já viram, né? Se nós também não tivermos o mesmo cuidado e, quem sabe, na mesma proporção, na mesma escala com a segurança. Então, nós estamos ultimando ali o primeiro nível, que é o nível de liberdade, né, dentro desse nosso clube, pode ser assim, porque você tem um hotel, tem um gramado, tem os brinquedos para as crianças, tem uma arena ao ar livre, cinema, né, a possibilidade também como foi dito, bandas, né, apresentações artísticas. Então, esse é o primeiro nível de segurança. Há um outro nível, que se formos comparar com a área médica, um nível morno de segurança, com uma certa verificação, né? E há o terceiro nível também, aquele que não pode ser extrapolado por nenhum deles, né? Nem entrando nem saindo, né? Nenhum dos elemento da quarentena sair daquele terceiro nível, muito menos um conhecido, um curioso, um familiar adentrar. Isso joga tudo a perder, né? Todo o trabalho. É uma quarentena. Perguntava se familiares podem, ontem, né? Se familiares podem ter contato. Não, é uma quarentena. É um afastamento, né? Não é só para esse tipo de vírus, tem outras, baixa imunidade, tem tanto tipo de enfermidade que carece, que precisa, que necessita de uma quarentena. Então é isso, nós temos níveis de segurança, né? Logicamente sem afetar, né, a parte física e tal, mas cuidados, né, para que nós mantenhamos durante esse tempo. Por isso que falamos aqui na consciência coletiva e no consciente de cada um, de se manter, né, nesta área para o seu bem e para o bem da comunidade. Teremos aqui pessoas que vieram para cá pelo desejo manifesto de vir para cá, pelo esforço do governo de trazê-los para cá e, portanto, aqui estão. E se porventura, e isso está no planejamento também, alguém
se perder num trajeto externo, tiver algum tipo de desorientação, o que será feito o acolhimento, será feito a recondução aos locais adequados, porque não se trata de nenhum invasor, não se trata de ninguém a ser conduzido de maneira mais enérgica. Muito pelo contrário, são pessoas que estão no momento em que sua saúde tem que ser preservada e receberão dos militares da base as palavras de acolhimento e orientação para que retornem às suas áreas seguras. Vamos lá, mais uma ali. Oi. Vamos lá. Natália, aqui da Folha de São Paulo. Queria só entender o seguinte, como é que fica a quarentena para a tripulação? Inclusive, pilotos devem participar da quarentena. Esses 58 é todo mundo que entrou no voo, eles vão ter o mesmo período, todo mundo no mesmo espaço. Eu só queria também reforçar a pergunta do colega sobre a área, que eu acho que eu não peguei, a área total, e a área também dentro dos quartos, até se puder descrever. E aí, só para deixar claro também, essa questão de como é que é. Então, eles vão ter alguma rotina, por exemplo, eles são obrigados a ir dormir em tal horário, eles podem circular, entrar um no quarto do outro, como é que funciona? Tá, eu vou dar a minha opinião do que eu vi até agora, depois complementa a parte técnica mais aí. Eu acho que a visita de vocês ficou claro isso aí. Não tem uma rotina, tem uma quarentena. A rotina que tem são as refeições, são os exames, tem uma liberdade dentro da área branca ali, de alimentação, né? Essa é a rotina. Não pode sair ali. Mas as crianças que quiserem brincar, tem uma área de recreação. Aqui quiserem descansar, tem a televisão, tem internet, né? Então tem toda uma estrutura de uma quarentena / hotel. Se alguém tiver algum sintoma, não precisa ser do vírus. Pode ser um sintoma de barriga, gripe, ou alguma intercorrência, tem a área amarela, que já é mais cuidadosa, a área morna aqui. E se tiver alguma intercorrência em relação a possível sinal do vírus, tem a área vermelha, que tem a evacuação aeromédica, né, que vai ser conduzida em ambiente próprio. Como é que você chama ali, Damasceno, no helicóptero que tem envelopado, ali, vai para o Hospital das Forças Armadas, que tem ali, né, para fiadar 20 leitos em relação a isso, preparado só para isso. Então, é chato, né? Vão passar 18 dias aqui, mas é o que a Organização Mundial de Saúde prevê. Os 14 dias nós estamos dando uma margem de mais 4 dias aí, e não tem uma rotina, tem procedimentos que serão feitos ali, como as refeições, mas tem a televisão, tem entretenimento, tem ali a parte externa, tem as crianças, tem brinquedo que nós vimos aí, isso aí tudo foi feito em pouco tempo, né? Então eu acho que está bem montado, isso que vocês viram aí, não sei se quer complementar, eu estou ficando em cima do tempo. Complementação rápida em relação à parte técnica, Natália. O que tecnicamente a quarentena vai ser feita pelos 34 e os demais vai ser feita uma avaliação de risco. Só no retorno nós teremos essa avaliação de risco. Depende do grau de exposição de cada pessoa durante o retorno do voo. Então isso vai ser feito e vai ser avaliado principalmente junto com o MD se essa pessoa não deve permanecer em quarentena ou não. Isso é pessoa a pessoa. Os 34 com certeza, os demais a depender do risco. A gente tem 2 jornalistas, né, que provavelmente não vão se expor a nenhum risco, não tem nenhuma indicação de quarentena, mas isso só no retorno vai ser avaliado, né? Só no retorno vai ser avaliado, a gente não tem esse número para te dar agora. Rapidamente acrescentar, eu acho que talvez seja o foco da sua dúvida, num hospital onde nós sabemos que existem pessoas lá que estão com doenças, estão sob tratamento, não é recomendável que quem está num quarto vá no outro quarto. Aí tem vários princípios de controle de infecção, de doenças, etc. O caso concreto, nós temos pessoas que estão aqui que são assintomáticas, portanto, na análise clínica não possuem doença. A análise laboratorial, conforme já foi explicado, será feita em prazos regulares. Então, a princípio, não há um impedimento de que o ocupante de um quarto visite o do outro quarto por razões epidemiológicas. Eu estou com o tempo esgotado aqui. Como? O tamanho da área. A área tem um perímetro de 900 metros quadrados. É uma área
bastante grande, que se inclui aí, então, a área interna, o equipamento, né, o nosso hotel, que hoje é área fria, área amarela, estão nos extremos da área, como vocês puderam ver, e essas imagens também já está disponibilizada dentro do nosso website, e toda essa área verde, né, está disponibilizada, então, para esses passeios, para leitura. Viram lá que tem espreguiçadeiras, ombrelones, cadeiras de jardim, né, brinquedos para as crianças, aqueles que a gente sabe que ofereceriam menos risco para uma criança dessa se machucar e criar o suicídio. Então é uma área de um perímetro de 900 metros, é uma área consideravelmente bastante grande. Eu diria que chamamos até de sítio, né? O sítio de acolhimento, justamente, que é uma área que se assemelha de um sítio. Vamos lá, pessoal, aquele ali para encerrar. Vamos lá. Rapaz, eu tenho coisa para fazer, por favor, já ficamos canto tempo. Vamos lá. Mazeiro do UOL. Só duas dúvidas pontuais. São 30 brasileiros e 4 chineses que vão ficar em quarentena. Essa é uma dúvida. Ou se são 34 brasileiros e 4 chineses. E se a gente consegue estimar custo da operação e manutenção da quarentena. Se consegue estimar custo da operação custo e da quarentena. São 34 brasileiros, o total, então, que nós teremos dentro do nosso perímetro são 58. O custo não estamos levantando, questão de alimentação, né, o custo de um hotel nosso, como vocês viram, não é franciscano, mas também não é uma coisa do outro mundo, mas os custos estão sendo levantados, né? Não. Vou explicar aqui o número. Então vamos lá. Do núcleo brasileiro, quando fala núcleo brasileiro, é porque tem familiares que são chineses, né? Tem uma senhora casada com estrangeiro. Então o núcleo que veio para o Brasil, 34. 12 médicos da Força Aérea, da área médica. Então, 34 com 12, 46. 2 médicos do Ministério da Saúde. Soma-se aí mais 2, 48. Mais 2 da imprensa, um da Força Aérea e um da IBC. E 8 tripulantes, 58. Este é o número na quarentena. Os 58 são os planejados, os 34 com certeza oficiais, né? E por isso que a gente cita essa questão da avaliação do risco que vai ser feito no retorno, né? Porque a gente vai ser feita essa avaliação ponto a ponto dos outros indivíduos, tá? Então, depende da idade da criança. A gente tem criança de 10 anos, de 7 anos, tem criança de 2, de 3. Então, depende da criança. Acredito que a de 10 é possível que consiga, a de 2, de 3 anos seja difícil. Só para não estender, rapidamente em relação à questão do pula-pula, o planejamento ele não está escrito na pedra, não, tá? O planejamento ele pode ser atualizado, é uma característica. Então, nós vamos começar uma quarentena e vamos observar. O que tiver que ser acrescentado, e a sua observação, considero muito pertinente, realmente, pode haver algum risco, né, da criança perder a máscara, tirar a máscara, enfim, isso pode acontecer. O planejamento é flexível. Então, nós temos o que nós chegamos ao máximo do que podemos planejar, mas é claro, haverão situações que terão que ser ajustadas. Pessoal, sinto muito, eu vou ter que encerrar aqui agora. Eu queria dizer que nós foi uma jornada longa. Nós fizemos uma entrevista hoje de manhã com a Leitiva, lá com o presidente. Vocês fizeram a visita aqui, algumas perguntas agora e vamos continuar. A operação começa quando os brasileiros chegarem aqui.